Bom dia, graça e a paz desse Deus maravilhoso. Amados irmãos, nós estamos fazendo a leitura anual da Bíblia e todo dia nós estamos lendo aqui 3 capítulos, né? Nós estamos aqui no livro de Juízes, a partir do capítulo 10, vamos ler hoje. E a palavra de Deus diz assim: Tola e Jair, juízes, dois israelitas. E depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodó, homem de Isacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim. E julgou a Israel 23 anos, e morreu e foi sepultado em Samir. E depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E tinha este 30 filhos que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamavam Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camon, servidão sobre os filisteus e os amonitas. Então tomaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus. E deixaram ao Senhor, e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu-o em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram aos filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel, que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: Porventura dos egípcios, dos amorreus, de Amon e dos filisteus, e dos sidônios, e dos amalequitas, e dos maonitas, que vos oprimiam, quando a mim clamaste, não vos livrei eu então da sua mão? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Pecamos, faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livre neste dia. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel, e os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo em Gileade. E também os de Israel se congregaram e se puseram em campo de Mispá. Então o povo, os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: Quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Jefté livra os israelitas. Então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu os filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tob. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu, pois, como os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tob. E disseram a Jefté: Vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura me aborreceste a mim e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estás em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté:
Por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se me tomardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo, e pôs por cabeça o príncipe sobre si, E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: Porquanto, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Amon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Torna-me, pois, agora em paz. Porém, Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel ao Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho, e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: Rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhes deu ouvidos. Enviou também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol até dos Moabitas, e alojou-se além de Arnon. Porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhes Israel: Deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Seom não se fiou em Israel para este passar nos seus limites. Antes Seom ajuntou todo o seu povo e se alcançou em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor Deus de Israel deu a Seom com todo o seu povo na mão de Israel, e os feriram, e Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante de seu povo de Israel, e os possuirias tu. Não possuirias tu aquele que Quemos, teu Deus, desapossasse diante de ti? Assim possuiremos nós todos quanto o Senhor nosso Deus desapossar diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura, contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroé e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que o não recuperaste naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvido às palavras de Jefté, que ele enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispar de Gileade, e de Mispar de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente dere os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me saía ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande mortandade, desde Aroé até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel, que era mim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ele só a única, e era ela só a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou os seus vestidos e disse: Ah, filha minha, muito me abateste e és dentre os que me turbam, porque teu abri a minha boca no Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor?
Faze de mim conforme saiu a tua boca, pois o Senhor se vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: faze-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai, e deixou aí por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o varão. E daqui veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias do ano. Jefté e os gileaditas pelejaram contra os efraimitas. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté: por que passastes a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos e não me livraste da sua mão. E vendo eu que me não livráveis, pus a minha alma na minha mão e passei aos filhos de Amon. E o Senhor nos entregou nas mãos. Por que, pois, subistes vós hoje contra mim, para combater contra mim? E ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque, estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: fugitivos sois de Efraim. Porém, tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam: passei então os homens de Gileade, lhes diziam: és tu efraimita? E dizendo ele: não. Então lhes diziam: dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque o não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam no val de Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. E Jefté julgou a Israel 6 anos. E Jefté, o gileadita, faleceu e foi sepultado nas cidades de Gileade. Ibissã, Elon e Abdom, juízes dos israelitas. E depois dele julgou a Israel Ibissã de Belém. E tinha este 30 filhos, e pôs fora 30 filhas. E 30 filhas trouxe de fora para seus filhos. E julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibissã e foi sepultado em Belém, e depois dele julgou a Israel Elon, o Zebulonita, e julgou a Israel 10 anos. E faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. E depois dele julgou a Israel Abdom, filho de Léu, o Piratonita. E tinha este 40 filhos e 30 filhas. Este tinha 40 filhos e 30 filhos de filhos, que cavalgavam sobre 70 jumentos, e julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abdom, filho de Léu, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Glória a Deus. Aleluia.